Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 155. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopay.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Sentience, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito seria de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São Marcos, capítulos 3 e 4, além do Salmo 19 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Marcos, capítulos 3 e 4. Noutra vez, entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam-no observando se o curaria no dia de sábado, para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca: Vem para o meio. Então lhes pergunta: É permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, lançando um olhar indignado sobre eles, e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: Estende tua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de prender. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão, vinda da Galiléia, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão, ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou a seus discípulos que lhe aprontassem uma barca, para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles, para ficar em sua companhia. Ele os enviara a pregar, com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam: Ele está fora de si. Também os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam: Ele está possuído de Belzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: Como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias, mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: Ele tem um espírito imundo. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, correndo o olhar sobre a multidão, que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus pôs-se novamente a ensinar, à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca, no mar, e toda a multidão ficou em terra, na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: Ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves, e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas, assim que o sol despontou, queimou-se, e, como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa, e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: A vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: Não entendeis essa parábola? Como entendereis, então, todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem, vem Satanás tirar a palavra neles semeada. Outras recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si, são inconstantes. E assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Dizia-lhes ainda: Traz-se porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posta no candeeiro? Porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele prosseguiu: Atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois, ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, se lhe tirará até o que tem. Dizia também: O reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se, de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga e, por último, o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele: A quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes, mas, depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender, e não lhes falava, a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. À tarde daquele dia, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso, surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te! E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Salmo 19, da Bíblia Ave Maria. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Que o Senhor te escute no dia da provação, e te proteja o nome do Deus de Jacó. Do seu santuário ele te socorra, e de Sião ele te sustente. Lembre-se de tuas ofertas, e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o que teu coração anseia, e realize todos os teus desejos. Possamos nós alegrar-nos com tua vitória, e levantar as bandeiras em nome de nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os teus pedidos. Já sei que o Senhor reservou a vitória para seu ungido, e o ouviu do alto de seu santuário, pelo poder de seu braço vencedor. Uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a temos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós, de pé, continuamos firmes. Senhor, dai a vitória ao Rei, e ouvi-nos no dia em que vos invocarmos. Muito bem, então aqui está a história do homem com a mão seca em Marcos capítulo 3. E este homem entra na sinagoga no dia de sábado. Jesus sabe que os anciãos estão olhando para ele. Porque querem vê-lo quebrar a lei. E Jesus lhes pergunta se é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matá-la. E nós sabemos que na antiga aliança você pode salvar vidas no sábado. Mas os anciãos ficam em silêncio. Jesus então olha para eles com indignação. Quem gostaria de ser olhado por Cristo com indignação? Mas é tão compreensível, né? Porque esses anciãos, eles conhecem a verdade, eles sabem o que é certo, sabem as respostas certas, mas ficaram em silêncio. Não foi porque eles deram a resposta errada, foi porque eles não estavam dispostos a dar a resposta certa.
Não é porque eles disseram a mentira, mas porque faltou disposição para dizer a verdade. Jesus olha para eles indignado. Isso é muito interessante. Quantas vezes dizemos, bem, eu não menti, eu só não quis dizer a verdade ali diretamente. A mentira não só desonra o Senhor, mas não falar a verdade quando é necessário, desonra também ao Senhor. Isso é algo pesado, é algo para se refletir, orar e reconhecer como verdadeiro, para todos nós. Então o Padre Mike lê um comentário da doutora Mary Halley que se pergunta por algo. Todas essas curas que acontecem no sábado, das quais Jesus continua sendo acusado, por que ele não evita o sábado? Ele parece estar provocando intencionalmente os anciãos fazendo essas coisas no sábado. Jesus está fazendo isso intencionalmente? Lembre-se do que ontem Jesus disse. O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Jesus mostra que é o Senhor do sábado. Está desfazendo os efeitos do pecado e inaugurando uma nova criação, pela qual a humanidade é restaurada à plenitude da vida que Deus quis dizer desde o princípio. Jesus cumpre assim o propósito original do sábado. O propósito original do sábado é trazer à humanidade a comunhão com Deus. Então é por isso que Jesus passa esse tempo curando e fazendo essas obras no sábado. Jesus não estava quebrando regras por quebrar regras. Ele está revelando sua própria identidade. Ele está demonstrando todo o propósito do sábado. O propósito do sábado é trazer toda a humanidade à aliança, de volta à comunhão com o próprio Deus. Por fim, ainda ali, Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Todos os pecados são perdoáveis, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então você já se perguntou como ter certeza de não cometer um pecado contra o Espírito Santo? O que é esse pecado imperdoável, também conhecido como blasfêmia contra o Espírito Santo? A Igreja deixa claro que a blasfêmia contra o Espírito Santo é qualquer pecado que não permitimos que Deus perdoe. É isso. Esse é o pecado. Não significa dizer algo negativo ou blasfemo contra o Espírito Santo. E, em última análise, é qualquer pecado que nos recusamos a nos render ao Senhor por sua misericórdia. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1864, diz que não há limites para a misericórdia de Deus, mas quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Tal endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Então tenha isso em mente. Qualquer pecado pode ser um pecado contra o Espírito Santo, mas não há eu fiz esta única coisa que é imperdoável. Precisamos levar tudo aos pés da cruz. Precisamos trazer tudo ao Senhor Jesus e permitir que Ele nos dê sua redenção e permitir que Ele nos perdoe. Agora vamos falar sobre os irmãos de Jesus. Isso é importante para nós entendermos. A tradição da igreja desde o início é que Maria permaneceu virgem para toda a sua vida. Jesus era seu filho único e sempre foi. Isso não vem do nada, isso não vem do desejo de que Maria seja considerada virgem por toda a vida. Isso vem do texto. A palavra grega para irmão é adelphoi. O singular para adelphoi é adelphos. Adelphos é singular para irmãos ou parente. Adelphoi pode significar irmãos, irmãs, primos, tios, sobrinhos. Vemos isso anteriormente no Antigo Testamento. Lembram lá, Ló e Abraão são adelphoi, mas sabemos que eles não são irmãos. Eles são tio, Abraão, e sobrinho, Ló. Então eles são adelphoi, mas com a tradução de parentes. Essa é a palavra usada aqui. Então quando diz irmão de Jesus, não significa irmão propriamente dito, filho de Maria. De fato, a igreja primitiva nunca acreditou nisso. No século 3 ou 4 depois de Cristo, São Jerônimo traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, que era a língua do povo naquela época. A certa altura, algumas pessoas chegaram a São Jerônimo e lhe disseram que precisava esclarecer algumas coisas porque haviam pessoas que estavam ensinando que Jesus realmente tinha irmãos por conta dessa passagem. Então eles pediram a São Jerônimo que escrevesse uma refutação contra essa crença. São Jerônimo disse: não há necessidade de escrever uma refutação contra essa pessoa, porque ninguém, em sã consciência, acreditaria que Jesus realmente tinha irmãos. Mas se São Jerônimo não escrevesse essa refutação contra essa pessoa que está postulando essa ideia de adelphoi, deveria ser traduzido como irmão, irmã, então as pessoas pensariam que talvez essa pessoa estivesse certa. Então São Jerônimo escreveu a refutação. A igreja primitiva era unânime que adelphoi significava simplesmente parentes, ou irmãos ou não irmãos. Na verdade, a Bíblia continua provando que as pessoas que são chamadas de irmãos de Jesus são, na verdade, filhos de outra mulher. Marcos não está se referindo a irmãos completos de Jesus. Isto é indicado por sua menção posterior de Tiago e José, filhos de uma Maria diferente, em Marcos capítulo 6, versículo 3 e 15, versículo 40. Também vemos isso no Evangelho de Mateus. Também reconhecemos que no final do Evangelho de João,
Jesus, da cruz, entregou sua mãe aos cuidados de João, o discípulo amado. Então João o levou para sua casa. Isso seria inconcebível se Maria tivesse outros filhos que pudessem cuidar dela. Portanto, a tradição unânime da igreja é que Adelphoi se refere aos primos, parentes e não irmãos de Jesus. Jesus não tem irmãos, porque Maria sempre foi perpetuamente virgem. E a última coisa que ouvimos em Marcos capítulo 4, depois que Jesus acalmou a tempestade, diz: "E eles ficaram cheios de temor e disseram uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?" Isso é muito importante. O ponto todo do evangelho é estabelecer a identidade de Jesus. O que eles vão descobrir é o que os demônios já sabem. Jesus é o Santo, o Filho de Deus. Os demônios já sabem disso de alguma forma. Os apóstolos estão cheios de medo e temor. Eles fazem a pergunta: quem então ele poderia ser? Essa é a pergunta que Jesus finalmente responde com cada milagre. Essa é a pergunta que Jesus finalmente responde com a ressurreição. Jesus é o Senhor Deus, o Criador do céu e da terra. É a palavra do Pai, o Filho eterno do Pai. Verdadeiramente Deus. Ele realmente é Deus. Assim, somos muito agradecidos a Ele. Estamos muito agradecidos porque Jesus nos foi enviado do Pai. Ele veio do Pai para a nossa redenção, para a nossa salvação e para nos tornar filhos e filhas do Pai. Eu realmente espero que esse checkpoint messiânico seja bom e lento. Orar um pelo outro para que continuemos a andar com fidelidade, na alegria, na esperança, no amor. Rezemos uns pelos outros para que continuemos a ser os homens e mulheres que Deus nos fez ser. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.